Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Este programa vai levar você a fazer uma viagem nacional e internacional, conhecendo empresárias, empreendedoras profissionais que estão passando por desafios ou já passaram por esses desafios e superaram. E a gente vai conhecer mais sobre esses desafios, essas superações, sobre esses empreendimentos e os negócios que ela desenvolve. Hoje, para iniciar com o pé direito e da melhor forma possível, não tinha outra pessoa para convidar a não ser a nossa madrinha de programa, a Perla César. Ela que nos fez o convite inicial de estar aqui fazendo esse programa especialmente para você. Seja muito bem-vinda, Perla. Querida, olha, eu tô assim honrada, tu sabe disso. Pra mim é um prazer estar aqui. Confesso que é uma situação um pouco mais engraçada, porque tô bem mais acostumada com essa cadeira do que essa aqui. Mas falar sobre empreendedoras do mundo, sobre mulheres que se desafiam, que mudam a sua história e que rompem as fronteiras. Para mim é uma honra falar sobre isso. Esse teu projeto é um projeto lindo e eu acho que a nossa região, a Serra Gaúcha, Farroupilha, TV Cidade merecem um programa desse alto nível e estou muito feliz de estar aqui com você. Muito, muito obrigada mesmo, Ana. É uma honra a nossa ter alguém que é daqui, que é da terra, que já passou por muitos desafios, que já superou esses desafios e que está aqui hoje como uma pessoa que é um exemplo para aquelas outras pessoas que estão aí, muitas vezes passando por desafios e não sabem o que fazer. A Perla, ela tem muitos projetos que eu apaixonei, do primeiro ao último, de tudo que ela me contou da história de vida dela, que a gente vai ficar sabendo aqui. Ela que faz, né, o programa aqui da Rede TV Cidade, onde ela faz o Resolvendo Dilemas. Vocês conhecem ela como apresentadora, mas e aí? Vocês conhecem a história de superação incrível que essa mulher tem? Perla, conta um pouquinho para eles, um pouco da tua jornada, da tua história, dos teus trabalhos, porque aí a gente vai conhecer cada vez mais. Ana, realmente isso é desafiador para mim, porque quando eu trago o programa do Resolvendo Dilemas, eu sempre tento me abster no sentido de dar destaque realmente ao entrevistado e não a tudo aquilo que a gente desenvolve. Mas a vida me ensinou algumas coisas e uma delas foi que aquele que persiste sempre tem resultado, né? Só não ganha ou só não alcança o que quer aquele que desiste. E eu acho que esse é um dos grandes lemas da minha vida, porque eu venho de uma família realmente que passou por muitas dificuldades. Eu não posso dizer que eu tive grandes problemas financeiros, porque não, mas eu venho de uma família desestruturada pelo alcoolismo. Então, a minha vida sempre foi de uma mulher que precisou se reinventar, precisou desenvolver habilidades e crescer exatamente para tentar sair daquela situação de domínio, de controle, porque nós éramos completamente dependentes do meu pai e ele infelizmente era doente nesse sentido. Então eu já tinha desde pequena essa garra, essa coisa, essa vamos dizer assim, inquietude de não aceitar esse tipo de subjugação. Então, aos 5 anos, eu resolvi, eu resolvi mesmo, um dos meus dilemas, eu comecei a estudar. E isso me levou a, em 1993, ser a aluna mais jovem da história da UFSM. Eu passei no curso de economia, eu tinha 15 anos, eu fui a aluna mais jovem
do curso de economia noturno de Santa Maria daquele ano. E claro, mas tu aproveitou? Não aproveitei, Ana. Eu não tinha maturidade. Eu brinco quando eu conto essa história que eu cheguei na faculdade, na universidade, vi tudo aquilo, né? Tudo aquilo. E a primeira pergunta foi, prof, eu posso ir ao banheiro? Ou que horas era o recreio? Essas foram as duas primeiras perguntas que eu fiz ao adentrar em uma sala de aula da UFSM, depois de ter passado por um vestibular concorrido com mais de 80 pessoas, com 15 anos. Mas eu não desisti, eu queria mudar minha vida, eu precisava mudar minha vida e eu sabia que a mudança estava na educação, na evolução e no trabalho. E dentro desse modelo, eu aos 16, 17 anos já estava com minha carteira assinada e trabalhando. Vou no Cine. Não sei, gente, nem sei se vocês lembram do que é Cine na vida de vocês, né? CIE, eu sou do tempo do CIE. O meu primeiro emprego de CIE, eu tinha 11 anos. Na época podia, né? E eu fazia... eu tava entrando... terminando ali, estava na 7ª série, e eu queria estudar e precisava trabalhar. Então eu comecei a estudar de noite e trabalhar de dia numa loja em Santiago, onde meu pai era lotado na época, né? Vender roupa. As vendas sempre estiveram no meu sangue, sabe? E eu acho que é isso que sempre me fez ser a lutadora e a guerreira que eu sou. Confesso que a imaturidade atrasou o meu desenvolvimento como mulher, como profissional, porque assim como tenho todo esse ímpeto, né? Esse ímpeto também às vezes extrapolava a condução das coisas. E hoje eu sei que a gente consegue muito mais coisas tendo diplomacia, né, diálogo e argumentação do que dedo na cara e qualquer outra coisa. Então eu falo muito para meus aconselhados, para aquelas pessoas que eu de alguma forma presto consultoria, que a diplomacia, a condução do diálogo e a argumentação é o caminho para o desenvolvimento das nossas habilidades. E assim começo a minha jornada trabalhando nas áreas comerciais. Para te ter uma ideia, eu vendi roupa, extintor de incêndio, ótica, carro, dinheiro, educação. Olha, faltou tudo que tinha para vender. Faltou pouco para vender livro na rua, muito pouco. Mas se precisasse, eu tenho certeza que você faria e entregaria um excelente resultado, porque independe do que você está vendendo, mas é como a pessoa executa aquela atividade, a paixão, muitas vezes a necessidade e também conhecimento, né? Exato, isso é uma grande verdade, né, Ana? Sabe que a vida me levou à área do automóvel muito jovem e é muito engraçado. Eu ia trabalhar na Schneider Electric, né, em Santa Maria, e eu pegava um ônibus e passava em frente da Ford. E eu via uma mulher maravilhosa, sabe? Toda vez que eu passava, aquela mulher tava lá, organizando os carros e coisa. A Lariane chama ela, faz muitos anos que eu não vejo ela. E no passar eu dizia, gente, como eu queria trabalhar ali, como eu queria trabalhar ali. E até que a um dado momento, eu tinha um conhecido dentro do Banrisul e ele me disse, tu sempre diz que quer trabalhar na Ford, eu vou te apresentar. E foi assim que iniciou minha carreira dentro dos automóveis. Eu fui trabalhar na Ford em 1997. Gente, eu vendi Pampa. Nossa. Eu vendi Pampa. Eu sei que você que está assistindo pode ser que nem saiba o que é uma Pampa na vida, mas eu vendi Pampa. E Ana, em 2001, eu fui escolhida a melhor vendedora de Fiesta do Brasil
pela internet. Gente, 2001. Venda pela internet em 2001 era um projeto em que a gente sentava com o cliente na mesa de dentro da concessionária e fazia ele ir apertando os botãozinhos, porque Sim. não Era uma construção de mentalidade, porque não tinha a mentalidade feita ainda para isso, né? Exatamente. E naquele ano, a Ford então lançou um concurso a nível Brasil e eu fui a melhor vendedora de Fiesta, porque era por categoria de modelo de veículo, né? De Fiesta, a nível Brasil. Ganhei uma viagem, fui para Camaçari, fui para o Carnaval na Bahia, tive o prazer de conhecer as lideranças da Ford na época e desenvolver tudo isso. A Ford me aproximou de Caxias do Sul e de Farroupilha, porque, na grande verdade, a Ford que me trouxe para cá. Quando eu resolvi que eu queria alçar voos e crescer, a vinda para Caxias do Sul, para um mercado maior, se deu a convite do nosso prefeito, Fabiano Feltrin. Ele me convidou, eu vim, fiz uma entrevista com a irmã dele na época e com o irmão. Ela era quem cuidava da parte de psicologia e do RH, né? E em 5 minutos eu estava contratada, graças ali, e preciso sempre agradecer e lembrar esse fato, né? Que me trouxe para esse grande polo e para todo esse mercado de desenvolvimento, onde a gente está aqui já desde 2004. Olha aí. Então, e sem dúvida, a mudança é o que realmente deu start na minha carreira, porque um dos grandes medos que eu tinha ao me manter na Ford, ao me manter numa cidade menor, é algo que infelizmente acaba acontecendo, porque o mercado automobilístico, Ana, ele é muito preconceituoso. Ele é muito preconceituoso e eu brinco que ao crescer, ao desenvolver tua carreira como vendedora dentro da área automotiva, ou você evolui e vira uma gerente, uma supervisora, alguma coisa assim, ou você acaba perdendo espaço para as novinhas, porque é um mercado machista, Sim. Infelizmente. E eu ainda tinha uma outra questão na minha nessa coisa de analisar mercado, né? Que na época eu trabalhei na Ford até 2009, isso, de 97 até 2009 eu trabalhei na Ford, troquei de concessionária, de cidade, mas sempre na montadora. Sim. Nisso, o que eu pensava, gente, a Ford não tinha produto que pegasse um nicho de mercado jovem. O Ford Ka, ele em si não abacanhava um mercado grande. O Fiesta não foi um carro, o New Fiesta não foi um carro de sucesso nesse sentido. Sim. Então havia Focus, Ranger, e a gente vê que modelos de veículos de alto valor, Sim. mas também de perfis de clientes de mais idade. Então, eu já tinha mais de 15 anos de Ford, tá? Se o meu cliente começou comigo com 50, ele já tinha 65. Sim. Tá? Quanto tempo mais ele ia comprar carro de mim? Se eu me posicionasse e continuasse ali. Sim. Porque o filho dele ou o neto dele iria querer comprar com a bonitinha, mais nova, não comigo. Infelizmente é assim. Sim. E tem tempo de validade. Tem tempo de validade. Porque o homem, nessa área automotiva, quando vai passando e ele vai ficando mais velho, ele é referência. Sabe? Ele é a referência. Não, olha, esse cara aqui, cabelo branco, deve saber o que faz. Ele é a referência. Sim. A mulher, quando vai ficando mais velha dentro da concessionária, se ela não se especializa para um cargo de liderança ou para um cargo de gestão, a clientela dela vai minguando. Sim. E isso me levou a buscar novos
desafios e ir buscar a questão da gestão, ir buscar os treinamentos, ir buscar o desenvolvimento fora e os novos ares, as novas marcas e correr atrás de tudo isso, sabe, Ana? E foi realmente assim, ó, muito bom me desafiar e hoje cada vez mais eu vejo que, é claro, aprendendo cada vez com seus erros, né, Ana? A gente erra sempre. Sim. E puxando esse gancho aí desse erra sempre, né? Tu falou algumas questões sobre o sucesso, né? E eu tenho uma frase que eu falo que vai muito ao encontro do que tu trouxe. Eu falo assim, o sucesso ele é individual, não é fácil pra mim, não é fácil pro outro. E aqueles que alcançam o sucesso são aqueles que não desistem e tu traz isso. Não desistir. Muitas vezes as pessoas veem, por exemplo, uma apresentadora do programa de TV aqui que vos fala, que é referência como profissional na área dela, na área de treinamentos e dos projetos dela, que a gente vai entrar na questão de alguns projetos dela, não sabe a história dela, os desafios, por que essa mulher é tão potente? Porque provavelmente, e esse provavelmente tem um grau muito grande de certeza, ela passou por momentos que fizessem com que ela se tornasse mais rígida, mais forte, mais potente, que encarasse o mundo de uma outra forma, que às vezes outras pessoas não passaram por essas dificuldades e também não criaram essa resistência. É aquele couro de sapo, o famoso couro de sapo que a gente cria de tanto levar, muitas vezes, passar por desafio e ter que superar esses desafios. E hoje, essa mulher tem projetos incríveis que colabora com outras mulheres que estão passando por situações que ela já passou por muito tempo, que ela já superou, que ela já passou por estes caminhos e contribui com essas outras mulheres a passarem também, porque, como você mesmo disse, pelo exemplo. Às vezes a gente não precisa cometer o erro quando a gente conhece alguém que já cometeu. Ou fulano fez isso, não deu certo. Por que eu vou fazer a mesma coisa? Às vezes pode dar certo, às vezes não. Então, por isso que a gente traz essas histórias dessas mulheres incríveis, dessas mulheres espetaculares. Mas eu quero que você fale agora do resultado de toda essa história, que são seus projetos que você atua hoje. O Não Sem Culpa, o amor próprio, tem várias coisas. Conta um pouco pra gente desses projetos. Bom, Ana, a lista de projetos, eu acho que ela é tão extensa quanto a voracidade e a vontade de fazer acontecer, né? Em 2016, nasce o Eu Amor, que é um projeto de empoderamento feminino direcionado exatamente a isso, a criar modelos, técnicas, formas com que as mulheres possam desenvolver de dentro da sua casa, ações, atitudes, mudança de paradigma, com uma leitura, né? Leitura bem despretensiosa. Por quê? Porque o Eu Amor, ele é um projeto baseado no que eu fiz para me reconstruir. E dele, depois de nós fazermos várias pesquisas com todas as mulheres que fizeram, que participaram, tanto dos workshops, quanto das consultorias individuais, como dos trabalhos via grupos online, a gente perguntou o que foi que você aprendeu e que mais gravou dentro do Eu Amor, né? E aí elas disseram, aprender a dizer não sem culpa. Aí nasce, obviamente, o Não Sem Culpa, que é um projeto onde nós ensinamos técnicas para que as pessoas possam dizer não de forma diplomática, de forma argumentativa, e que este não tenha danos, vamos chamar assim, né? Tanto de forma profissional como pessoal, menos possível, ou seja, que você consiga dizer não, que o seu não tenha valor, que você possa colocar limite ao outro sem perder a doçura, o amor e a educação do processo, para que você consiga construir realmente novos focos, novas condições, porque a gente sabe, Bill Gates já disse, né? O grande problema do foco não é o que você vai fazer, e sim os nãos que você precisa dizer
para alcançar o que você quer. E partindo disso, a gente inicia um processo de desenvolvimento, de treinamento, principalmente nas áreas comerciais, porque de 2019 para cá, Ana, a gente vê que aquela pequena ferida que era o setor comercial, que tinha sido deixado de lado devido à alta demanda, ao pleno emprego e à facilidade de que se existia em vender coisas, aquela pequena ferida se transformou, e eu não quero usar esse termo para denegrir nada, mas para dar o tamanho do que eu acredito que é hoje o problema das áreas comerciais, infelizmente se transformou em um câncer. Porque, Ana, não se tem hoje, há um hiato, há uma distância gigantesca de vendedores bem profissionais, bem treinados, realmente desenvolvidos, que queiram trabalhar nessa área comercial. Se criou um hiato disso, porque houve 10 anos de pleno emprego, 10 anos de fartura, em que eu era uma excelente atendente. Tu sabia o que tu queria, tu me dizia, eu te entregava. Eu, como eu brinquei no início, eu vendi Pampa, eu vendi carro a dólar, eu vendi carro com RV. Então, vendedores que foram forjados na dificuldade, na crise econômica, ele sabe que ele precisa encontrar solução. Ele sabe que ele precisa buscar alternativa para o cliente dele. E, infelizmente, este vendedor, ele está se aposentando. Ele não quer mais a área comercial não quer mais isso. E a gente não ensinou os que nos precederam. Sim. Então, buscando já aí esse gancho do que você tá falando, o que você faz? Então, faça o seu merchan e venda o seu produto aqui agora. Exatamente. Então, é isso que a gente faz. A gente adentra as empresas, faz toda uma pesquisa, tanto de organização, quanto pesquisa de cliente oculto, quanto concorrência, brainstorms, para exatamente entender quais são as necessidades do seu público-alvo, que é a sua equipe de vendas. Quais são as necessidades? Aonde eles estão deficientes? Qual é a ferramenta que ele não sabe utilizar? Às vezes, o que ele precisa é só um empoderamento de si mesmo. Ele é uma pessoa excelente, um excelente vendedor, mas talvez ele nunca tenha sido notado porque não soube se vender. E a gente faz isso, encontra essas pessoas, essas lideranças, desenvolve essas capacidades, reorganiza, reestrutura as equipes comerciais e deixa elas trabalhando com lideranças internas, porque eu acredito muito nisso, que a gente pode desenvolver lideranças internas para que as equipes se fortaleçam e transbordem os seus resultados, passem desses momentos que se encontram. E disso eu decidi também, Ana, muito recentemente, criar esse processo direcionado para as empreendedoras mulheres. Porque tem muitas mulheres que empreendem, mas que não sabem vender seu produto. Que têm um excelente negócio, mas que não sabem gerir a sua equipe comercial. Que desejam fazer o seu mercado crescer, mas não conhecem as técnicas, porque se dedicaram muito a produzir, a desenvolver o produto, a criar o seu serviço, e essa é a especialidade delas. Por isso que vender para muitas mulheres é difícil. Por isso eu trouxe essa distinção no meu trabalho. E hoje eu empodero mulheres, empodero negócios, porque quando a gente empodera uma mulher, um CPF, a gente empodera um CNPJ. Exatamente. Então, diz pra quem tá assistindo qual é o seu Instagram, qual é o seu contato. Bom, quer conhecer todas as minhas redes sociais, quer conversar comigo sobre empoderar a si mesmo e ao seu negócio, pode me procurar Perla César Oficial ou 54991237242. Eu estou à disposição para pequenos negócios, médios, grandes, e também a gente faz muito treinamento, né, em conjunto, exatamente para desenvolver áreas sociais e outras coisas que é possível se fazer.
A economia circular tá aí para isso, Ana. A gente Sim. precisa colaborar um com o outro e uma com a outra. Viu por que eu chamei ela para iniciar com o pé direito? E a gente já inicia movimentando aquela área que mais a gente precisa, a venda, porque não adianta saber fazer o produto se não souber vender, chegar até quem precisa do seu produto. Mas nosso programa por hoje vai ficando aqui, e se você quer saber de algum conteúdo, tem alguma sugestão de melhorias e até mesmo sugestão de pauta para o nosso programa, entre em contato com o número que vai ficar aqui embaixo para vocês, manda uma mensagem lá que eu vou fazer questão de responder a cada um de vocês. Por hoje, ficamos por aqui, mas na próxima semana teremos mais. Até logo! Gratidão, Perla!